Um nome que quando aparece, quando eu escrevi meu primeiro livro, Sérgio Millier, eu era então completamente desconhecida, é claro. Sérgio Millier diz assim: essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo. E não era meu nome mesmo. Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com a timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia: eu tenho um conto, o senhor quer publicar? Aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse: você copiou isso de quem? Eu disse: ninguém, é meu. Ele disse: você traduziu? Eu disse: não. Ele disse: então vou publicar. Era assim, era nessa base. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. O livro que eu sugiro é esse livro de Clarice Lispector, Laços de Família. São os contos dela, quando ela aparece para um público maior, porque ela era uma escritora de escritores, conhecida só por poucos e admirada pelos que a conheciam, e ela aparece na revista Senhor com esses contos que eu e meu irmão, jovens, adolescentes, amamos de paixão. Depois ela cresceria nos seus grandes romances, embora ela já fosse romancista ao tempo dos contos. Clarice é a autora maior da modernidade brasileira, é hoje uma autora internacional, admirada, louvada em todo o mundo. Começou com meu filho, quando ele tinha 6 anos de idade, 6 não, 5, me ordenando que eu escrevesse uma história para ele. Eu escrevi. Depois guardei e nunca mais liguei. Até que me pediram um livro infantil e eu disse que eu não tinha, inteiramente esquecida daquilo. Era tão pouco literatura para mim, eu não queria usar isso para publicar nada, era para o meu filho. Mas aí lembrei, bom, tenho sim. Então foi publicado. Eu tenho 3 livros de literatura infantil e estou fazendo o 4º agora. Vamos voltar e trazer conosco uns curumins. Assim chamavam os índios as crianças, curumim da sorte. E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Foram retinho em frente e numa clareira da floresta, eis um milharal viçoso crescendo alto. As índias maravilhadas disseram: toca a colher tanta espiga. Mas os garotinhos também colheram muitas e fugiram das mães, voltando à taba e pedindo à avó que lhes fizesse um bolo de milho. A avó assim fez, e os curumins se encheram de bolo que logo se acabou. Só então tiveram medo das mães que reclamariam por eles comerem tanto. Podiam esconder numa caverna a avó e o papagaio, porque os dois contariam tudo. Mas se as mães dessem falta da avó e do papagaio tagarela, aí então chamaram os colibris para que amarrassem o cipó no topo do céu. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas,
vendo os filhos subindo pelo ar. Resolveram essas mães nervosas subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles. Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. Quanto aos curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu até hoje, transformados em gordas estrelas brilhantes. É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança? Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? Lembro muito bem do meu primeiro encontro com a Clarice. Foi no Antônios, que era um restaurante, bar, aqui no Rio. 66, 67, o ano, não lembro exatamente, mas a entrada dela no Antônios foi algo inusitado. As pessoas não esperavam ver a Clarice lá. Eu não esperava e outras pessoas que estavam comigo. Porque o Antônios era isso, era quase um antro, assim, da boemia, bebia-se muito e tal. E a Clarice surgiu lá como um ser exótico. E ela já tinha isso um pouquinho, né? Porque ela mesma, ela era muito bonita, mas tinha os traços quase orientais, aquelas maçãs muito salientes e tal. E era muito reclusa, ela não saía quase de casa, saía muito pouco. Então foi surpreendente, eu me lembro disso, eu me lembro do impacto, eu me lembro dela entrando, do impacto que isso causou em mim e nas pessoas que estavam em volta, que conheciam ela melhor do que conheciam já a Clarice há mais tempo, como Vinícius. Eu lembro de alguns dias depois a gente ainda comentar, puxa, a Clarice veio. E as pessoas que não estavam lá, puxa, como é que não estava aqui? A Clarice veio. Na época ela escrevia para a revista Manchete. Ela geralmente escrevia crônicas sobre isso e aquilo, mas ela às vezes fazia umas entrevistas. Fazia às vezes por telefone, e comigo ela fez, acho que mais de uma entrevista. Isso às vezes era um pretexto para a gente se ver, quer dizer, aí comecei a ir à casa dela. E era estranho também na casa dela, porque a Clarice tinha essa... Ela encarava, tinha uma maneira de encarar você, fazia perguntas diretas, ela era desconcertante. Então, às vezes acontecia de eu ir à casa dela e ela dizer coisas, perguntar coisas, depois ela sumia, deixava sozinho na sala, e eu não entendia muito aquela mulher. E ela tinha assim, uma espécie de uma afeição quase maternal, assim. Eu tinha pessoas que ela me considerava um garoto desamparado, perdido ali naquele bar. Eu tinha realmente 22 anos, coisa assim, e inspirei alguma coisa, algum sentimento paternal nela, talvez. Imagino que sim. A qualquer momento da vida, basta um choque um pouco inesperado e isso acontece. Mas eu não sou solitária não, tenho muitos amigos. E só estou triste hoje porque estou cansada. De modo geral, sou alegre. Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me. Mas alguma coisa tinha morrido em mim. E como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada. Não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Desci até a rua e ali de pé eu não era uma flor, era um palhaço pensativo de lábios encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso lembrava-me do estado grave de minha mãe e de novo eu morria. Só horas depois é que veio a salvação, e se depressa agarrei-me a ela é porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava um rapaz,
esse menino muito bonito, parou diante de mim e, numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos de confete. Por um instante, ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E eu, então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que enfim alguém me havia reconhecido. Eu era sim uma rosa. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu anoto a qualquer hora do dia ou da noite, coisas que me vêm. O que se chama inspiração, né? Agora, quando eu estou no ato de concatenar as inspirações, aí eu sou obrigada a trabalhar diariamente. Clarice, ainda menina, fez da escrita a descoberta da vida, buscou palavras para descrever sentimentos ocultos, brincou com o dito e com o não dito, foi íntima de cada leitor, sem jamais se revelar por completo. É que no fundo eu escrevo muito simples, sabe? E será que as coisas simples hoje são recebidas de maneira complicada? Talvez, mas eu escrevo simples. Eu não enfeito. Eu me compreendo, de modo que eu não sou hermética para mim. Bom, tem um conto meu que eu não compreendo muito bem. Que conto? O Ovo e a Galinha. E eis que não entendo o ovo. Só entendo ovo quebrado. Quebro-o na frigideira. É deste modo indireto que me ofereço à existência do ovo. Meu sacrifício é reduzir-me à minha vida pessoal. Fiz do meu prazer e da minha dor o meu destino disfarçado. E ter apenas a própria vida é, para quem já viu o ovo, um sacrifício. Como aqueles que no convento varrem o chão e lavam a roupa, servindo sem a glória de função maior, meu trabalho é o de viver os meus prazeres e as minhas dores. É necessário que eu tenha a modéstia de viver. Bom, a obra da Clarice Lispector que mais me marcou, eu ainda não havia me descoberto como escritora, mas já era uma leitora meio que voraz. E ainda na adolescência, eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade e eu era datilógrafa, na época tinha máquina de escrever. E a obra da Clarice, A Hora da Estrela, que tem a personagem que tem um trabalho, é datilógrafa, e tem uma convivência com pessoas diferentes dela, mas ela continua no próprio mundo, na inocência dela, na crença, acreditando em todas as pessoas. Talvez essa inocência dela, coincidente com a minha adolescência, me abrindo os olhos, me despertando para outros mundos, tenha me marcado muito, tenha feito com que a obra da Clarice que mais me impactou tenha sido exatamente A Hora da Estrela. Eu acabei a novela. Que novela é essa, Clarice? A história de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. Mas a história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. No dia seguinte, segunda-feira, não sei se por causa do fígado atingido pelo chocolate ou por causa de nervosismo de bebê coisa de rico, passou mal.
mas teimosa não vomitou para não desperdiçar o luxo do chocolate. Dias depois, recebendo o salário, teve a audácia de, pela primeira vez na vida, procurar o médico barato indicado por Glória. Ele a examinou e de novo a examinou. Você faz regime para emagrecer, menina? Macabeia não soube o que responder. O que é que você come? Cachorro quente. Só? Às vezes como sanduíche de mortadela. O que é que você bebe? Leite? Só café e refrigerante. Que refrigerante? Perguntou ele, sem saber o que falar. À toa indagou. Você às vezes tem crise de vômito? Ah, nunca, exclamou muito espantada, pois não era doida de desperdiçar comida, como eu disse. O médico olhou-a bem, sabia que ela não fazia regime para emagrecer. Mas era-lhe mais cômodo insistir em dizer que não fizesse dieta e emagrecimentos. Sabia que era assim mesmo e que era médico de pobres. Foi o que disse enquanto lhe receitava um tônico que ela depois nem comprou. Achava que ir ao médico por si só já curava. A minha primeira leitura da obra de Clarice Lispector foi o conto Os Desastres de Sofia, né, que em mim despertou o interesse pela obra da escritora e me levou a tratar de conhecer todos os seus livros publicados, né? A Hora da Estrela foi o livro que eu mais reli, né, seja para fins acadêmicos ou pelo simples prazer de visitar a beleza e a dramaticidade da obra clariciana. E confesso que, embora não haja preferências, A Paixão Segundo GH é o livro que, sempre que revisitado, me traz bastante inquietação. De seus trabalhos, qual aquele que você acredita que mais atinja o público jovem? Depende inteiramente. Por exemplo, o meu livro A Paixão Segundo GH, um professor de português do Pedro II veio lá em casa e disse que leu 4 vezes o livro e não sabe do que se trata. No dia seguinte, uma jovem de 17 anos, universitária, disse que este livro é o livro de cabeceira dela. Quer dizer, não dá para entender. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as 2 mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler.
Fingia que não tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com seu amante. Às vezes o fato de me considerar escritora me isola. Por qual razão? Me põe um rótulo. E você acredita que as pessoas olhem para você através desse rótulo? Às vezes através desse rótulo. Tudo que eu digo é a maior bobagem, então é considerada como uma coisa linda ou uma coisa boba, tudo na base de ser escritora. É por isso que eu não ligo muito essa coisa de ser escritora, de dar entrevista e tudo. É porque eu não sou isso.